Rádio Emissora Convenção de Itu Limitada, ZYK 598 ondas médias, 670 kHz. Música, esporte, notícia e prestação de serviço. Ligação direta com você. Acesse e ouça online www.radioconvenção.com.br. Rádio Emissora Convenção de Itu SC Limitada. A notícia chegando em primeiro lugar. Agora em Itu você tem um novo site para ficar bem informado de todas as notícias do Brasil, do estado, da nossa região e principalmente da nossa cidade. Acesse www.itunoticias.com.br. Política, variedade, economia, entretenimento, todos os assuntos você encontra em www.itunoticias.com.br. Acesse, você vai gostar. Acesse www.radioconversão.com.br www.radioconversão.com.br e ouça nossa programação online. Conversão. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação Klaus Ville. E é um prazer enorme estar com vocês todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, nesse nosso programa querido que apresenta a doutrina dos Espíritos e toda a sua fundamentação científica, religiosa e filosófica. A doutrina que nos explica, que nos consola, que nos conforta a todos em momentos difíceis e também nos momentos alegres, nos momentos felizes. A doutrina também nos informa sobre isso e explica, traz a informação. Serviu para você? Muito que bem. Aplique, guarde, use-a no dia a dia. Não conseguiu entender o que eu falei? Quais são os conceitos que eu tenho emitido aqui? Procurem as obras básicas da doutrina dos Espíritos. Vá lá ao Livro dos Espíritos, ao Livro dos Médiuns, ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, nas obras póstumas, no livro O que é o Espiritismo. Esse é um livro tão pequenino que ele traz ali, resumidamente, os princípios básicos do Espiritismo. E tentamos aqui no seu Amigos da Verdade, nesse programa, nesse nosso encontro semanal tão gostoso, trazer essas informações, vivenciar o nosso dia a dia, o que acontece no nosso mundo, qual é a explicação para tantas coisas que nos acontecem. E eu quero começar a falar com vocês hoje, talvez a gente, certamente não vamos esgotar esse assunto, porque esse é um assunto que não se esgota, como tantos outros que nos envolvem. Eu quero falar um pouquinho sobre a violência que nós estamos vivendo, aquela violência interior de cada um de nós, que nós trazemos uma violência interior, porque essa palavra violência, ela exprime todo o pensamento, complementado ou não por palavras e ações. E o que é a violência? Tudo o que exterioriza um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então isso é violência. Tudo o que eu faço, penso, formulo por meio de palavras e ações que são contrárias à lei do amor e de caridade, isso se chama violência. E nós vemos a violência através da história. Se nós formos pesquisar a nossa evolução, nós vamos ver que a guerra faz parte da condição do homem frente à natureza. Nós temos grandes pensadores como, por exemplo, Charles Darwin. Charles Darwin colocou como motor da evolução a seleção natural por intermédio do quê? Por intermédio da luta pela vida do mais forte sobre o mais fraco. E Karl Marx, que foi um grande pensador, um grande filósofo, né? Ele disse que o progresso social só se realizava através da luta de classes, a luta de classes que dinamiza a história. E aí um outro grande filósofo chamado Hobbes, ele formula uma ideia que diz: o homem é o lobo do próprio homem.
Então aqui eles são uma pincelada muito rápida, né, do que a violência através da história. Lá na Grécia Antiga, Heráclito, outro grande pensador, ele proclamou que a guerra é a mãe de todas as coisas. Na Bíblia, se nós formos procurar na Bíblia, o Antigo Testamento destaca uma das raízes fundamentais da violência, o ódio. O ódio apresentado como fruto do pecado, sendo então condenado por Deus. Está lá em Gênesis, na Gênesis. Coloca as pessoas em situação de opressão. Assim os justos respondem com ódio ao ódio dos opressores. Amar os ímpios, os impuros, significa trair a causa de Yahvé. O Novo Testamento, aí sim, surge num mundo sacudido pelo ódio e pela violência. O ideal evangélico pareceu o oposto, a própria luta pela vida, que, como nós já vimos, exige uma competição, uma rivalidade voltada para alcançar sempre metas mais e mais difíceis. Se nós analisarmos bem, o ato da criação, narrado na Bíblia, é um ato de violência, embora não seja um ato manifesto. Nós vamos observar que Adão e Eva, o mito de Adão e Eva, são expulsos do paraíso porque desobedeceram à lei de Deus. Não houve então por parte do Criador nenhum perdão. Além do mais, tanto Adão quanto Eva tiveram que provar o mal para conhecer o bem. O ato violento se insinua muitas das vezes como um ato natural, cuja essência passa despercebida. Então, perceber um ato como violência demanda do homem, requer do homem um esforço para superar a sua aparência de ato rotineiro, natural e como inscrito na ordem das coisas. Nós vamos cometendo pequenos atos de violência diariamente, não nos apercebemos. Então é aquela violência oculta, não aquela violência manifesta, que com o passar do tempo nós vamos dando isso como natural. A guerra, por exemplo, nós encaramos a guerra como um ato violento, e é o mais violento de todos. Mas dependendo das razões levantadas, por exemplo, quando nós falamos defesa da pátria, a guerra é um ato heróico. E o que falar então matar em defesa da honra? Qualquer que seja essa honra, em muitas sociedades e grupos sociais, deixa de ser um ato de violência para se converter em um ato normal, quando não moral, de preservação de valores que são julgados acima do respeito à vida humana. Quantos atos de violência em defesa da honra nós tivemos no nosso país? Eu sou do tempo de um cidadão chamado Doca Street, que assassinou lá a sua esposa, bastante jovem, numa crise de ciúmes e em legítima honra, defesa da sua honra. E aí ele quase foi absorvido, porque aquilo era um ato praticamente normal. Quais serão as raízes dessa violência toda? Existem tantos tipos de violência, a violência agressiva, a violência do espírito de competição, a violência dos que querem se tornar importantes, aquele importantes entre aspas, dos que procuram disciplinar-se segundo um padrão determinado para alcançar uma posição, ou a violência dos que se reprimem, a violência dos que tiranizam, daqueles que se embrutecem a si mesmos. Os santos, por exemplo, são violentos porque querem se disciplinar a si mesmos. Será que dá para entender isso? É um conceito meio estranho, né? Krishnamurti, grande pensador, dizia que a fonte de violência, da violência, é o eu, é o ego, que se expressa de muitos e vários modos, dividindo, lutando para tornar-se ou ser importante. A propensão à violência é uma característica ainda dos espíritos vinculados a esse planeta Terra. Que planeta é o planeta Terra? Ainda é um planeta de provas, um planeta de expiações. E essa violência varia apenas quanto à intensidade e aos estímulos necessários para desencadear
a violência, a ação violenta. Daí que nós temos o não julgueis, que nos induz pelo raciocínio a buscar uma maior prudência quando julgamos o próximo. Por quê? Nós não sabemos se nós temos no nosso íntimo o mesmo grau de violência que nós condenamos, e que está esperando apenas aquelas condições ideais para despertar. Quantos de nós não trazemos dentro de nós exatamente isso, aquele germezinho daquela brutalidade, daquela violência que nós condenamos tão rapidamente em alguém? Será que se nós nos colocamos na posição daquelas pessoas não faríamos exatamente as mesmas coisas? Haveis aprendido o que foi dito aos antigos: vós não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca. Raca era uma palavra muito feia no tempo de Jesus. Então todo aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. Que conselho? O conselho dos doutores da lei. E que aquele que lhe disser vós sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus 21, 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. E aí, como é que a gente pode levar essa questão da violência? Segundo Espírito e Verdade, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, o maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Ambos caracterizam um sentimento ainda muito imperfeito, que, aliado à ignorância das naturais e seus mecanismos de atuação, originam as ações contrárias a essas mesmas leis, constituindo então o quê? A violência. Nós podemos fazer exercício para nos libertarmos da violência. Como? Através do quê? Da obediência e da resignação. A obediência é o consentimento da razão. Eu aplico a minha razão, eu consinto, eu concordo, eu obedeço. E a resignação? O que é a resignação? É o consentimento do coração. Não aquele sentimento do cabeça baixa, o coitadinho, o perseguido. Não, quando eu me resigno, eu consinto com o coração. Haja elevação de propósitos, elevação de espírito, no ser efetivamente resignado. Essas duas palavrinhas, essas duas atitudes, a obediência e a resignação, são grandes auxiliares no processo de libertação da violência. E essas duas virtudes, a obediência e a resignação, são grandes companheiras de uma outra grande virtude, que é a doçura. Obediência, resignação, companheiras da doçura. E muito ativas, mas a maior parte dos homens consideram a doçura como inércia. Pode reparar, quando você conversa sobre uma determinada pessoa e fala, não, mas aquela pessoa é muito doce, é muito afável, é muito carinhosa, é resignada, já se ouve lá no fundo aquele pensamento, é um sangue de barata, não sabe reagir, só leva desaforo para casa. Mas, meu amigo, é preciso ter muita força interior, mas muita força interior,
para resistir aos desejos, às paixões ou à revolta ante uma ofensa. É preciso, aí eu vou falar no português bem claro, ser muito macho para ser doce. Porque é muito mais fácil revidar a violência com violência, porque afinal de contas, nós acreditamos que estamos já um pouco afastados das cavernas, mas não estamos. O nosso bife ainda chega na mesa sangrando. É ou não é? Como nós tratamos os nossos familiares? Como nós tratamos as nossas esposas? Que muitas vezes nós chamamos a rainha do lar, mas na realidade é uma escrava, muitas vezes. Só não arrastamos as mulheres pela casa, pelos cabelos, como fazíamos na caverna, porque isso já saiu em desuso, já caiu em desuso. Ser doce não é ser confundido com o famoso banana. Ah, fulano é um banana. Não, ele tem uma força interior monstruosa, que ele consegue resistir àquela paixão, àquela revolta quando alguém o ofende. E, aliás, mais forte ainda é aquele que não se considera ofendido, porque ele já se despiu então de orgulho. Não me senti ofendido. A ofensa partiu de você. É você que jogou a lama. É a sua mão que ficou suja de lama. Então, a pessoa que tem verdadeira resignação até renuncia ao direito de queixar-se. Muitas vezes ele até podia se queixar, mas não se queixa. E não é o famoso sofre calado, vai morrer de úlcera, não. Esse que vai morrer de úlcera, ele engoliu. Ele não assimilou. Né? Se nós considerarmos de uma forma religiosa, a obediência é primeiro nos submetermos à vontade de Deus e depois à vontade dos homens. Né? E o pecado, o que é o pecado? O pecado não existe, mas o pecado, vamos dizer assim, a responsabilidade de um ato menos feliz, ele surge por quê? Pela desobediência das leis de Deus. Então, quando nos resignamos, essa resignação é uma aceitação serena, tranquila, das consequências que vêm junto com as infrações que cometemos com relação a tais leis. Ora, não podemos ter a ilusão de vivermos num mundo sem que causas tenham consequências. E nós vamos sofrer as consequências daquilo, do que praticamos ou que deixamos de praticar. Qual o modelo mais perfeito que nós teríamos aqui, que Deus nos ofereceu? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele é o modelo da perfeita obediência. Obedeceu a Deus, aos seus pais terrestres. Mas Jesus não foi conivente com a corrupção do povo da sua época. Ele nos deu um exemplo de humildade, de paciência, de renúncia, a fim de atender o quê? Aos desígnios do alto. Ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa. A resignação dele ante o Pai fê-lo morrer na cruz. Ainda assim ele não arredou o pé. Ele preferiu o martírio, no sentido de enaltecer a verdade, com isso iluminar os nossos corações, antes e atualmente ainda tão endurecidos. Nós temos os corações ainda tão endurecidos. Outro ponto, a paciência. A ciência, que é a ciência da paz.
Muitas vezes a gente quer guerrear com o nosso vizinho, aquele que não deixa, que não apaga a luz a noite inteira e você não consegue dormir, ou que resolve iniciar a sua festinha às 11 horas da noite, bem na hora que você tem que dormir. Enfim, são tantas as situações que a gente quer chamar a atenção do vizinho, não só chamar a atenção, dizer-lhe mesmo muitas palavras assim que chama-se de baixo calão, né? Mas, se soubermos esperar um momento oportuno para uma observação, um pedido, uma repreensão, o quadro que podia ser de ódio e de rancor modifica-se instantaneamente. É só ter paciência, esperar um momento adequado, né? Não no momento que você está encolerizado, com raiva, chateado. Aí quando você for chamar a atenção de alguém, não precisa ser só do vizinho, aí desanda mesmo. Tá certo que se a gente agir dessa forma, como eu já disse anteriormente, muitas pessoas vão nos taxar de tolos e de covardes. Sabe aquele famoso não leva o desaforo para casa? Leva. Por que desaforo? Te acalma, tranquilidade, serenidade. Não importa o que os outros pensem. O que conta é que nós tenhamos a consciência tranquila. Só assim nós vamos conquistar uma felicidade que efetivamente dura mais. Se nós continuarmos a fazer esse exercício da paciência, nós vamos nos fortalecer como? No ânimo, porque o hábito cria esse ânimo e nos fortalece. A vida, já disseram, compõe-se de 1000 nadas que acabam por nos ferir. 1000 nadas. Presta atenção, por que você se sente agredido pela vida? Ofensas, desentendimentos, alguma recusa, são alguns desses problemas que são 1000 nadas que temos de nos enfrentar. Muitas vezes, durante uma discussão com pessoas, com coisas, eu me pergunto, será que isso que está sendo discutido agora é importante? Por que é que eu estou fazendo um cavalo de batalha por um ditado, me dá aqui aquela palha? Não faz sentido nenhum, mas é aquele famoso, eu tenho que ter sempre a última palavra, né? Paciência, então, nem pensar. Cultivar a ciência da paz, nem pensar. É como o Chico que bebia da água da paz. Procuraram da água da paz, né? Para serem tão pacientes como o Chico. E ele explicou, não, é aqui, ó, pega aqui no meu filtro, enche o copo de água, e quando falar alguém alguma coisa para você, você enche a boca d'água, não engula e espere, porque se você estiver com a boca cheia de água, você não vai conseguir falar. Então cultive essa água da paz, né? Quando nós nos eximimos muitas vezes da questão de agir assim ou assado por ignorância. Fulano é um ignorante mesmo. A coisa não é bem assim. Porque todos nós sabemos que a lei de Deus está escrito na consciência de cada um. Então qualquer ser humano tem o mínimo de discernimento sobre o que é bem e o que é mal. Temos. Na pergunta 954 do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que às vezes as imprudências cometidas sem intenção negativa estariam livres de culpa. Mas o espírito mais adiantado vai se sentir naturalmente compelido a auxiliar aqueles envolvidos pela sua própria imprudência. Como é que nós podemos
combater a nossa violência interior em todas as suas formas e intensidades, através do exercício da obediência, como eu falei, da resignação e da paciência. Por quê? Através da sintonia, isso é uma coisa fácil de entender. Pela lei da sintonia, nós vamos fazer com que mantenhamos entre nós essa violência ou não. Então, dependendo de como eu lido com o meu mundo interior, eu vou estar, através da lei da sintonia, da ação e da reação, eu vou estar contribuindo para a permanência dessa violência dentro de mim. Muitas vezes a gente acha que não faz o mal a ninguém. Não é isso? Põe a mão na cabeça. Não, eu não faço mal a ninguém. Pelo menos diretamente. Eu vou falar assim, pelo menos diretamente. Apesar de nós fazermos mal a nós próprios diariamente. Nós fazemos mal a nós próprios diariamente. Quer ver como? Materialmente. Agredindo o nosso corpo com fumo, abusando dos alcoólicos, de remédios e alimentos inadequados ou exagerados. E isso eu estou falando da violência, da agressão que praticamos contra o nosso corpo, a nós mesmos. Mas também nós podemos fazer aquela violência no campo emocional e psíquico, quando nós somos impacientes, quando nós temos aquela irritação permanente. É aquele cidadão que está sempre irritado ou com pensamentos infelizes. O famoso pensamento negativo. Você vai falar com o cidadão e fala assim, que bom, agora eu me mudei para uma casa nova, uma casa que é bastante arejada, tem muitos quartos, o sol assim. Mas você já viu onde bate o sol de tarde? Vai te esquentar tanto à noite, teu quarto vai virar um inferno. É o famoso cidadão que sempre tem um pensamento infeliz. O pensamento infeliz é o pensamento da derrota também. Nem tentou, já se considera incapaz. Eu não vou conseguir. Já tentou? Procurou fazer? Mas eu sei que não vai dar certo. Como não vai dar certo? Não sei, alguma coisa me diz. Eu sei o que é que alguma coisa te diz. A tua incapacidade de olhar a vida, de acreditar que Deus não desiste de você nunca. Volta ao começo do programa. Parece muito lógico imaginar que pequenos atos de violência sejam mais fáceis de eliminar e que o conjunto desses atos favorecem perigosamente o aumento gradativo da tendência de agir com violência. Mas convém priorizar a eliminação das pequenas atitudes inconvenientes, porque elas vão se transformar em hábitos, e hábitos são mais difíceis de serem constatados e eliminados pelo seu portador. Você vai fazendo alguma coisa diariamente e não se apercebe. E em um determinado momento, aquilo é o hábito, quando não se transforma em toque, transtorno obsessivo compulsivo, que não deixa de ser uma violência que você faz com você mesmo psiquicamente. E aí, isso se instala em você. Primeiro, você não acredita que aquilo seja um hábito já na sua vida. E segundo, se não acredita que aquilo já está arraigado dentro de você, muito menos força ainda você vai ter para eliminar isso que está dentro de você. Compreende o que eu estou falando? Nós estamos falando aqui sobre violência, né? A violência interior de cada um de nós tem que fazer giro. E já voltamos com seus amigos da verdade, então, em mais alguns momentos, falando sobre violência interior de todos nós. Não saia da sintonia. Primeiro lugar. Convenção. Primeiro lugar.
Você, empresário, comerciante, valorize a marca de sua empresa. Aí na Rádio Convenção. Experimente e comprove. Rádio é o melhor negócio. Ligue para o nosso departamento comercial. 11 40 23 23 63. Seja nosso parceiro. Venha você também para 670. Convenção. Quer passar momentos agradáveis com toda a sua família? Está querendo conforto, belas paisagens e ótimo atendimento? Então o lugar certo é a Pousada Beira-Mar. Uma pousada confortável, com ótimas instalações, localização privilegiada na Praia de Fora, em Trindade, Paraty. Um verdadeiro paraíso ecológico. A Pousada Beira-Mar tem suítes com TV, ar-condicionado, ventilador de teto, frigobar e mais. O café da manhã completo é na varanda de frente para o mar. Passe momentos inesquecíveis na Pousada Beira-Mar em Trindade. Faça sua reserva pelo telefone 0 operadora 24 3371 5152 ou acesse www.beiramarpousada.com.br. Pousada Beira-Mar, o lugar certo para quem tem bom gosto. Futebol da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Vôlei, basquete, automobilismo, tênis, natação e tudo o que faz você vibrar e torcer está no Lance. Todo em cores e grampeado com a melhor cobertura para você acompanhar cada momento do esporte. Aos sábados, junto com o Lance, você tem ainda a revista A Mais, com reportagens especiais e entrevistas. Lance, todos os dias nas bancas. Esporte você como nunca viu. Pimentel Móveis sob medida. Reformas, restaurações, montagens e móveis com problemas? Você resolve com Pimentel Móveis sob medida. Faça já um orçamento sem compromisso. Tenho certeza que você vai gostar. Telefones 9521-4159 ou 4024-0593. Aceita cartões Master e Visa. Ligue, você vai gostar. Você sabia que o jornal A Federação completou 105 anos de vida? E que esse tradicional jornal ituano, fundado em 3 de maio de 1905, é um dos mais antigos em circulação no estado de São Paulo? Então leia A Federação, um jornal católico a serviço da comunidade. Sobre o que é bom tem vida longa pela seriedade e conteúdo. Ligue 4023 1198 e faça já a sua assinatura. Rosinha Boutique está com uma coleção para jovens e senhoras deslumbrante e também com uma linda coleção masculina de camisas, camisetas e bermudas da Watchman. É isso mesmo, você encontra a marca Watchman na Rosinha Boutique, que fica na Praça Duque de Caxias, número 109, em frente ao quartel aqui em Itu. Bom gosto e qualidade você tem em Rosinha Boutique. Precisou de elétricos? Ligue Eletroazul 4024-0469. Na Eletroazul você encontra tudo para residência, indústria, área rural. Alta e baixa tensão. Materiais elétricos é na Eletroazul. Ligue 4024-0469. Eletroazul, Rua Bartira 85, na Vila Leis, em Itu. Se você tem algum imóvel para alugar ou vender, conheça a Imobiliária Ituana. Na Imobiliária Ituana, você tem a certeza de bons negócios e muita segurança. A Imobiliária Ituana fica na Rua Lídia de Souza Gatti, número 114, paralela ao Córrego do Brochado, na Vila Gatti. Ligue 4023-5699 e agende uma visita com um corretor para cadastrar o seu imóvel. Para quem quer alugar, comprar ou vender, o lugar certo é na Imobiliária Ituana. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos. www.na.org.br
Sintonize 670. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação Klaus Willi. E hoje nós estamos tratando sobre a violência interior em todos nós. E aí onde entra? Eu queria dar um exemplo aqui, eu comentava agora há pouco com o Ângelo, né? Querem prestar atenção sobre essa questão, por exemplo, que nós não vamos percebendo um conjunto de pequeninos atos de violência que nós vamos cometendo diariamente. Mas quando eu falo conjunto de atos de violência, não precisam ser atos manifestos, né? Por exemplo, quando eu escolho mal o tipo de programa de televisão que eu assisto, quando eu escolho mal o tipo de música que eu ouço, o tipo de leitura que eu ponho sob os meus olhos, eu vou devagarzinho, mas consistentemente, aumentando a minha tendência a agir de forma violenta ou a encarar a violência, atitudes violentas, de forma natural. O que pode acontecer com os nossos corações quando nós nos sentamos na frente de uma televisão e vamos nos acostumando a assistir programas policiais, programas de famílias em conflito, programas que alguém lá está reclamando DNA não sei de quem, programas que estão na edição número 11 que exploram o que há de pior dentro da nossa natureza. Então aí nós não vamos nos percebendo, mas já vai ser um hábito nós nos acostumarmos com a violência e ela vai ser cada vez maior para que nós nos choquemos. Então um pequenino ato de violência moral, como por exemplo o político que desvia a verba de uma creche, já não nos assusta mais tanto. Nós já estamos acostumados com isso. Não é verdade? É prestar atenção. Mas o que o Espiritismo propõe nisso tudo, nessa questão da violência? Como o Espiritismo pode nos ajudar ou fornecer subsídios, como, vamos dizer assim, medidas preventivas para essa questão da violência? O Espiritismo nos apresenta o quê? A transformação moral do ser humano. A transformação moral que vai nos levar ao nosso progresso espiritual. Nós sabemos, com a doutrina dos espíritos, que nós somos espíritos num longo processo de evolução através de inúmeras e inúmeras reencarnações. E o que são as encarnações? São as oportunidades que a misericórdia divina, misericórdias, no coração, Deus nos concede de vivenciar inúmeras situações que nos fazem amadurecer espiritualmente, auxiliando ao quê? A que nós desenvolvamos a nossa centelha divina que habita dentro de nós. Poxa, gente, porque esse potencial está dentro de nós. Porque se nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, nós temos então dentro de nós características divinas. Será que é tão difícil aceitar? É tão mais fácil aceitar que eu trago os olhos do meu pai biológico, porque ele tinha olhos azuis ou olhos verdes. E é tão difícil aceitar que nós viemos de Deus, que é divino, então nós trazemos dentro de nós características divinas também. E a doutrina dos espíritos nos amplia essa visão espiritual através do conhecimento e do sentimento. Coração e intelecto, que são as duas asas que nos permitem alcançar voos maiores, ou seja, essas duas asas elas devem estar, à medida do possível, sendo desenvolvidas de forma praticamente igual, porque senão nós vamos pender para um lado, não vamos alçar voo. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais da humanidade: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e de resistir
à atração do mal, resistir à atração do mal. Os mentores ensinam. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo, que estava lá, inscrito no oráculo de Delfos, hoje a cidade de Capri, na Grécia, onde nós tínhamos as pitonisas, que eram as médiuns da época. Nós tivemos os profetas, as pitonisas, os médiuns. Então, esse é um ensinamento muito oportuno, porque é isso que é a proposta maior do Espiritismo nas nossas vidas. Mostrar que o sofrimento é consequência da lei de ação e reação. O Espiritismo nos apresenta a proposta de objetivo de aperfeiçoamento moral através do conhecer-se a si mesmo, enriquecer o seu dia a dia, o seu conhecimento espiritual, dia a dia, estimular todos os dias o bem interior, trabalhar pelo seu autoaprimoramento, fazer o bem, evitar o mal. Nós podemos evitar o mal, como diz aqui, resistir à atração do mal, como está na questão 919. Nós temos ainda uma tendência muito forte, muito grande, como diriam alguns, pelo lado escuro, pelo lado negro, pela sombra, e orar sempre. A evolução do homem, ela está subordinada ao relacionamento com os outros seres. Então nós podemos concluir que atos de violência surgem porque através do conflito entre as pessoas. Então o remédio auxiliar para que a gente previna esses conflitos é a busca da compreensão pela prática da empatia. E o que é empatia? É procurar sentir o que eu sentiria, como eu reagiria se eu estivesse na situação e nas circunstâncias experimentadas pela outra pessoa. Esse exercício proporciona ótimos resultados. E eu vou mais além. Como Jesus reagiria nessa situação? É difícil, né? É um exercício que requer muito boa vontade para fazer assim, o papel de advogado de defesa. Imagine, faça o papel de advogado de defesa daquela pessoa transtornada. Inclusive, não deixando de esquecer sobre possíveis componentes espirituais que possam estar influenciando todo aquele contexto, porque lembrem-se, vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. As nossas boas e más ações são potencializadas de acordo com as nossas companhias espirituais. Não é verdade? Sabemos que esse processo de melhoria é um processo muito difícil. Esse processo de melhoria interior não vai acontecer de hoje para amanhã. Amanhã eu não vou acordar um ser excelso. Mas esse conhecimento não deve ser causa, muleta, desculpa para desânimo, mas sim como desafio para ser vencido. O fato de nós já conhecermos ao pouquinho das leis naturais não nos assegura também a manutenção de um comportamento equilibrado. O conhecer é uma coisa, agora o entender, o aceitar, o vivenciar as situações difíceis, utilizando esse conhecimento para reavaliar os resultados num ciclo que se repete indefinidamente, esse é o grande desafio. Porque senão nós temos aquela situação maravilhosa, o famoso espírita de gabinete, conhece tudo, tem toda a teoria, mas é entender esse mecanismo todo, aceitar-se, auto-perdoar-se, auto-amar-se. No início, nós nem nos lembramos de
conhecimento quando nós iniciamos uma ação violenta, né? Mas depois a gente identifica e analisa. Então essa prática dessa conduta leva a um estágio um pouquinho mais adiantado, quando nós temos a exata consciência de que estar procedendo mal surge no meio de uma ação, possibilitando então o reparo antes da sua finalização. Quantas vezes eu ouço companheiros espíritas falando assim: mas tive um pensamento horroroso, Eu falei assim: você teve um pensamento horroroso? Que maravilha! Você só teve um pensamento e não teve uma ação horrorosa. Segundo ponto, você já tem agora plena consciência que esse seu pensamento era inadequado. Já evoluiu, já caminhou. Porque se você tivesse o pensamento inadequado, primeiro, o sentimento inadequado, o pensamento aviltante e a ação violenta, aí era uma coisa. É o chamado SPA, sentir, pensar e agir. Você só pensou e não foi a ação, maravilha. E já tem conhecimento que aquele pensamento era inadequado. Então o estágio seguinte é detectar a tendência que nós temos de agir negativamente antes de tomar qualquer atitude. E no último grau, quando nós já estamos um tanto quanto afastados da violência, é conseguir responder automaticamente, com boas ações e bons pensamentos, os estímulos recebidos, ou seja, quando conseguimos dar a outra face. Porque a nossa resposta automática à violência ainda hoje, qual é? A violência. Jamais com boas ações, com bons pensamentos. É possível. Temos dentro de nós a divindade. Existe também um outro aspecto, que é a influência das ondas e pensamentos, com os quais nós nos sintonizamos, segundo aquele velho princípio que semelhante atrai semelhante, que fortalece os pensamentos e sentimentos próprios da faixa vibratória em que nós nos situamos e aonde gostamos de nos localizar. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos oferece os meios para que nós possamos acelerar esse sistema natural da evolução, mas de uma forma firme, com vontade, com prática incessante do bem. Então, quando, ao absorver e procurar adotar o conhecimento espírita, o homem acerta as bases racionais do seu intelecto, facilitando o trabalho de transformação dos seus impulsos emotivos inferiores, o coração e a razão, ambos trabalhando juntos. Um exame de consciência periódico é um instrumento muito útil. Aquele momento de exame de consciência vamos fazer aqui um pit stop e vamos avaliar a quantas andamos. Não só para identificar os erros cometidos, mas também para registrar o quê? Os acertos, os sucessos que nós já obtivemos, para alimentar essa nossa motivação necessária para a continuidade da tarefa de melhoria interior. Então, quando nós falamos da famosa reforma moral, as pessoas têm uma tendência natural de fazer uma elencagem, uma lista enorme de insucessos, de impulsos emotivos inferiores, de atitudes inferiores, sendo que isso não deve acontecer. Nós temos que olhar as coisas que nós já alcançamos, os nossos sucessos, os nossos acertos, aquele pequenino passo que conseguimos dar adiante todos os dias. E nós conseguimos dar passos em direção à frente todos os dias. Nós podemos governar conscientemente a nossa vida. Podemos sim. E nada melhor do que poder com segurança a nossa própria trajetória rumo a uma realização plena. Por quê? Porque nós podemos e temos a cada encarnação. Podemos e temos a oportunidade de a cada encarnação
trabalhar pela nossa própria felicidade. Essa oportunidade, segundo a lei das vidas sucessivas, segundo os mecanismos da reencarnação, nos propiciam, nos dão essa oportunidade de sermos os artífices da nossa própria felicidade. Queiramos ou não, estamos submersos, sujeitos também à lei do progresso. Cabe a nós utilizarmos-nos de forma adequada de todos os meios que a divindade nos coloca ao alcance para acelerar esse nosso processo, essa nossa evolução, que nós vamos chegar lá, que nós vamos chegar à perfectibilidade, que nós vamos alcançar cada vez mais um grau maior, próximo da nossa divindade. Eu espero que eu tenha conseguido me manifestar hoje bem a respeito dessa questão da violência. Agradeço muito a atenção de todos vocês, o carinho da audiência, que tenham todos um final de semana maravilhoso e que todos reflitam, que façam sempre o famoso exame de consciência. Como eu fui hoje? Poderia ter sido melhor? Tive atitudes das quais eu tenho que me envergonhar? Das quais eu devo me orgulhar? Quais são os meus acertos? Quais são os meus sucessos no dia de hoje? Amanhã, certamente eu serei bem melhor do que eu fui no dia de hoje. Obrigado por me abrir a porta do seu lar, de acompanhar você no seu local de trabalho, no rádio do seu carro, no seu radinho de pilha aí na cozinha da sua casa ou no seu computador pelo www.radioconvenção.com.br e me permitir estar com você por essas 2 horas maravilhosas. Desejo a todos um final de semana esplêndido, uma semana que vem plena de realizações, lembrando sempre que o solidário nunca é solitário. Lembrando também, Deus nos ama a todos. Deus não tem preferência por ninguém. Até a próxima sexta-feira. Até lá e muita paz. Deus tem preferência? Como explicar tantas diferenças entre os seres humanos? E não são apenas diferenças morais, intelectuais, de habilidades, dificuldades, saúde ou oportunidades. Vejamos o que ocorre com as tragédias todas. Deus tem preferência? Como explicar tantas diferenças entre os seres humanos? E não são apenas diferenças morais, intelectuais, de habilidades, dificuldades, saúde ou oportunidades. Vejamos o que ocorre com as tragédias todas.
Você ouviu na Rádio Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Willi.